A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671 1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Agricultura familiar e segurança no campo são discutidos em reuniões em Paracatu. Também Paracatu, vizinhos chamam a polícia para idoso de 90 anos de idade que estava importunando moradores com bombinhas. Homens furtam motos em Governador Valadares e pulam no Rio Doce para fugir da PM. A segunda reportagem da série sobre o bullying mostra os impactos na vida adulta em decorrência das agressões sofridas durante a infância. Conheça o projeto Banco de Alimentos, realizado em Paracatu pela Secretaria de Ação Social. E ainda veja as dicas para o seu ticket de alimentação durar os dias necessários do mês. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Uma pergunta para a qual muitos segurados do INSS não conseguem respostas. Como bancos e financeiras conseguem seus dados para oferecer empréstimos consignados? O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, também quer uma resposta e por isso notificou o INSS para que tome providências sobre esse assédio das instituições bancárias que inferniza a vida dos aposentados e acaba estimulando o endividamento. 1,
2. Alô? Dezenas de ligações num único dia. Eu parei de contar depois de uma média de 75 ligações. Num dia? Num dia. Isso para o meu celular. O fixo eu não contei. Luiz nem sabia que sua aposentadoria já tinha sido aprovada quando os bancos e financeiras de todo o Brasil começaram a assediá-lo com ofertas de empréstimo consignado. E as propostas eram sedutoras. Alô? Você nem recebeu o seu benefício e os bancos e as financeiras já querem te tirar ele, né? Isso aconteceu em setembro do ano passado. Mas até hoje Luiz tem uma dúvida que ninguém responde. Quem autoriza passar essas informações nossas? Que seja para banco, para financeira, ter o número do benefício. Alguém passa essas informações. Em nota, o INSS informa que a partir da próxima segunda-feira já estará em vigor uma nova regra que impede que bancos e financeiras telefonem para os segurados até 6 meses depois da concessão do benefício. E durante os 3 primeiros meses de recebimento da aposentadoria ou pensão, só poderão ser feitos empréstimos consignados se o segurado for pessoalmente à agência para autorizar o desbloqueio. Mas essa nova regra, segundo o IDEC, apenas vai empurrar o problema mais para frente. Ou seja, as instituições financeiras vão continuar assediando as pessoas, só que 6 meses depois. Além disso, o problema principal continua sem resposta. Se o INSS diz que não fornece dados e os consumidores são bombardeados por informações e por consulta de oferta de crédito diariamente, é porque alguém está concedendo essa informação. Quer dizer, há uma quebra de sigilo bancário. Esse vazamento de dados, ele é criminoso. Além desse assédio, o vazamento de dados também pode abrir caminho para fraudes e desvio de dinheiro. Por isso, o IDEC orienta que nenhum empréstimo seja fechado por telefone. Antes de consolidar essa operação, entre em contato com o banco, se certifique daquele representante realmente de fato credenciado pelo banco, antes de consolidar a operação. A Câmara dos Deputados impôs uma derrota arrasadora ao governo e aprovou um projeto que torna mais difícil o trabalho da área econômica. Esse projeto dormia há 4 anos nas gavetas da Câmara. Foi colocado em votação em meio ao acirramento dos ânimos entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso e aprovado ontem na noite em votação relâmpago. Na contramão do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende, os deputados aprovaram por ampla maioria uma proposta de emenda à Constituição que engessa ainda mais o orçamento federal. Chamada de PEC do orçamento impositivo, a medida torna obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser administradas pela equipe econômica. Entre essas despesas estão alguns tipos de emendas de parlamentares. Graças a uma manobra permitida pelo regimento, os 2 turnos de votação aconteceram em sequência, no período de apenas 1 hora. No primeiro turno, a aprovação foi por 448 votos contra 3. E no segundo, por 453 votos a 6. O projeto foi apresentado em 2015 para limitar a capacidade de manobra do governo Dilma Rousseff. Na época, o então deputado Jair Bolsonaro apoiava a medida. Com base nisso, o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, votou a favor. A proposta agora terá que passar por mais 2 votações no Senado. Se for aprovada, reduzirá de 10% para apenas 3% a margem de manobra da equipe econômica sobre o orçamento federal. De 1 trilhão e 400 bilhões de reais, restarão para a equipe econômica administrar apenas 50 bilhões. Estamos a caminho da década com o crescimento mais fraco dos últimos 120 anos. Fatores internos e externos explicam esse triste recorte. O hobby de restaurar carros se transformou em profissão para o Cláudio depois que ele decidiu antecipar a aposentadoria há 2 anos. Por 4 décadas, ele importou e distribuiu peças de carros, mas a crise econômica o fez desistir do negócio. Parte tributária aqui no Brasil é muito difícil, isso atrapalhou bastante. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que o crescimento médio do Brasil nesta década deve ser o pior em 120 anos. Caso o PIB cresça em 2019 e 2020, de acordo com as projeções do Banco Central, a economia terá avançado em média 0,9% entre 2011 e 2020.
Os números são piores que os da década de 80, que ficou conhecida como a década perdida da economia. Em 2015 e 2016, por exemplo, a atividade econômica recuou 13,5% e 3,3%. O país não tinha 2 anos seguidos de recessão desde 1929, ano da quebra da Bolsa de Nova York. A crise na Argentina, o principal parceiro comercial do Brasil no continente, é um dos fatores externos. Entre os internos estão a greve dos caminhoneiros e a disputa eleitoral no ano passado. Mas o principal motivo apontado no estudo é a desconfiança na solidez da economia, depois de sucessivos déficits nas contas públicas a partir de 2014. Com o aumento da dívida do país, quem tem recursos não sente segurança para investir. E isso afeta todo mundo. O emprego está faltando, né? Foi muito difícil arrumar emprego. Nos últimos 2 anos, o PIB avançou apenas 1,1%. A projeção de crescimento caiu de 3% para 2%. A retomada vem em marcha lenta. Para o autor do estudo, o caminho de recuperação passa pela redução dos gastos e aumento de arrecadação. O nosso grande problema macroeconômico do país hoje em dia é o fiscal, e por isso que a reforma da Previdência é de fundamental importância para a gente conseguir voltar a ter um reequilíbrio fiscal e, com isso, o país poder voltar a ter crescimentos mais fortes no futuro. Outras reformas, como a melhoria de negócios, reforma tributária, abertura comercial, também são de fundamental importância para o país voltar a ter um crescimento mais forte no futuro e, com isso, gerar mais empregos. E a Prefeitura de Maceió decretou estado de calamidade pública em 3 bairros da capital alagoana. Rachaduras no solo e também nas residências trazem riscos à população. Famílias que moravam nas áreas de risco mais críticas foram retiradas. Os bairros de Pinheiro, Mutange e Bebedouro são citados no decreto publicado no Diário Oficial de Maceió. O caso mais grave é em Pinheiro, onde metade dos moradores teve que abandonar suas casas por conta do risco de desabamento. O bairro afundou 40 centímetros em 2 anos e atinge os vizinhos Mutange e Bebedouro. O Serviço Geológico do Brasil deve divulgar um laudo conclusivo até o final de abril. O documento preliminar foi apresentado em audiência pública do Senado e diz que as fissuras em casas e o afundamento de vias públicas se intensificaram após fortes chuvas e um abalo sísmico no ano passado. O relatório afirma também que a área é densamente ocupada, com rede de esgoto ineficiente e extração de salgema e água subterrânea desde a década de 70. No final, são citadas medidas urgentes, como ajustar o plano de contingência e construir uma rede de drenagem provisória antes do período de chuvas. Na audiência pública, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Brown, disse que a principal preocupação do governo federal hoje é o bairro Pinheiro e que, por enquanto, há recursos para retirar 2.500 pessoas. As atividades de extração citadas no relatório são praticadas pela mineradora Braskem, que diz ter prestado esclarecimentos às autoridades sobre o caso e nega haver relação entre as rachaduras e suas atividades. Os poços operados pela Braskem em Pinheiro funcionaram justamente até o ano passado. E a companhia aérea Avianca anunciou o fim de 21 rotas no Brasil a partir do mês que vem. A medida faz parte do plano de recuperação judicial da empresa, que tem dívidas de 2,7 bilhões de reais. A Avianca anunciou que vai deixar de voar entre os 2 principais aeroportos das maiores cidades do país, o de Guarulhos, em São Paulo, e o do Galeão, no Rio. Também foram suspensos voos entre o aeroporto do Galeão e o de Brasília, entre Brasília e Salvador, e as rotas que ligam Salvador e Fortaleza à capital colombiana, Bogotá. A lista completa de voos que vão ser desativados está no site da empresa. Quem tem passagens compradas para essas rotas vai poder escolher entre 2 opções: receber reembolso do valor pago ou viajar por companhias aéreas parceiras da Avianca. E o Vaticano anunciou hoje que no mês de setembro o Papa Francisco fará visitas à Ilha Maurício, Madagascar e Moçambique. O país africano atingido pelo ciclone Idai começa a ter os primeiros casos de cólera. Com o céu azul da cidade de Beira, que ficou 90% destruída pelo ciclone Idai, os trabalhadores recuperam telhados dos prédios, limpam as ruas das árvores caídas e consertam os postes da rede elétrica. Enquanto isso, as equipes de resgate chinesas que participam da recuperação ensinam os moçambicanos como desinfetar as áreas contaminadas pela enchente. Mesmo assim, as autoridades de saúde em outra região de Beira já registraram pelo menos 5 casos de cólera, uma das doenças cuja proliferação é mais temida devido à falta de condições sanitárias
sanitárias. Em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi já foram registrados mais de 700 mortos, centenas de desaparecidos, além de centenas de milhares de pessoas sem ter como viver. Em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que mais de 1 milhão de crianças precisam de ajuda urgente e esse número deve aumentar. E um ataque aéreo contra um hospital de uma organização humanitária no Iêmen deixou 7 mortos. 4 deles eram crianças. Segundo o relato da organização não governamental Save the Children, um míssil atingiu um posto de gasolina localizado perto da entrada do hospital de Ritaf, a cerca de 100 quilômetros de Saada, no noroeste do Iêmen. Pelo menos 7 pessoas morreram no ataque aéreo. 4 delas eram crianças. Outras 8 pessoas sofreram ferimentos e 2 estão desaparecidas. Funcionários dos serviços de saúde e seguranças também estão entre as vítimas do ataque, informou a ONG, que pediu uma investigação urgente sobre esta nova atrocidade. Há 5 anos, o Iêmen é palco de uma guerra entre os rebeldes hutis, apoiados pelo Irã, e as forças do presidente Mansur Hadi, apoiado por uma coligação militar que inclui a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Segundo os números oficiais, cerca de 10 mil pessoas, a maioria civis, morreram e mais de 60 mil ficaram feridas desde o início do conflito. A Organização das Nações Unidas denunciou que o país vive uma das piores crises humanitárias no mundo, com milhões de iemenitas ameaçados pela fome. E a Ucrânia pode ter um comediante e ator de TV na presidência do país. O ator Vladimir Zelensky ganhou a fama com a série de TV Servo do Povo, na qual faz o papel de um professor de ensino médio que fica famoso com um vídeo na internet e acaba eleito presidente. Zelensky decidiu transformar a ficção em realidade e se candidatou ao cargo máximo do país nas eleições do próximo domingo. Sorrindo, o ator diz que essa é a nova cara da política. Para justificar sua experiência em administração, diz que em televisão tudo depende de orçamentos e isso ele conhece bem. O comediante lidera as pesquisas com pouco mais de 20% das intenções de voto. Em seguida vem a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko com 19%. Em terceiro lugar, envolvido em várias acusações de corrupção, está o atual presidente ucraniano Petro Poroshenko, com 15%. Ao todo, 39 candidatos concorrem. Para vencer, o ator promete combater a corrupção e aposta no fato de ser alguém de fora da política. Adversários o acusam de ser apoiado por um banqueiro inimigo de Poroshenko e dono do canal de TV que exibia a série Servo do Povo. Zelensky nega ser um fantoche do empresário. No próximo bloco, agricultura familiar e segurança no campo são discutidos em reuniões em Paracatu. Também em Paracatu, vizinhos chamam a polícia para idoso de 90 anos de idade que estava importunando moradores com bombinhas. E ainda homens furtam motos em Governador Valadares e pulam no Rio Doce para fugir da PM. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e
arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.